Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi. E hoje, meus caros amigos, eu estou aqui para trazer um vídeo sobre uma coisa muito estranha, uma notícia que eu vi no Euronews, que achei fascinante e que achei que era propícia a gravar um vídeo sobre isto. Portanto, basicamente, existe uma cidade entre a Bélgica e a Holanda que é dividida pelos dois países, ok? E eu achei isto particularmente interessante porque isto tem uns conceitos de neoglobalismo super interessantes. Epá, esta cidade chama-se Barley Hertog, acho eu que é assim que se pronuncia, não tenho a certeza. Fica na Bélgica e também Barle Nassau, que é a parte holandesa da cidade. Ou seja, a cidade tem dois nomes, é Barley Hertog e Barle Nassau, e fica basicamente na fronteira entre os dois países, ok? Portanto, basicamente a cidade é parcialmente belga e parcialmente holandesa. A parte belga fica rodeada da Holanda, ou seja, isto é literalmente dentro da Holanda, mas contudo pertence à Bélgica. Como é que isto aconteceu, meus caros? Não faço a mínima ideia. Até aqui não faço ideia como é que isto se formou. Mas a realidade é que existem vários distritos dentro da cidade, por assim dizer, que são tanto belgas como holandeses. E eles, para vincarem a esta cena, esta diferença na cidade, a cidade não está simplesmente dividida ao meio, como por exemplo estava Berlim há uns anos atrás. Basicamente, esta cidade está toda dividida entre a Holanda e a Bélgica. Então, o que é que eles fizeram? Traçaram linhas no chão como fronteira entre os dois países. Epá, e é surreal, meu. Basicamente, eu estive a ler a notícia e eles dizem que as linhas atravessam salas de estar de pessoas, atravessam jardins, por exemplo, públicos. É muito estranho. E então vive-se exatamente o capitalismo dentro desta cidade, porque o que é dito na notícia é que, por exemplo, o pão belga é muito melhor, a gasolina é muito mais barata na Bélgica, mas as pessoas vão todas para o lado holandês fazer compras porque não há supermercados no lado belga. Ou seja, só há supermercados no lado holandês. Então as pessoas vão todas fazer compras ao lado de lá. Havia alguns moradores a dizer que isto ao início era muito mau porque havia muita contrafação, ou seja, havia muitas pessoas que iam comprar artigos a um lado e traziam para o outro. Isso acontecia com a manteiga, por exemplo, diziam que as senhoras metiam a manteiga debaixo dos vestidos, até que a alfândega começou a obrigar as pessoas a passarem por uma cena que aquecia e a manteiga derretia toda, basicamente. Então eles deixaram de fazer esse tipo de contrafação. Mas usavam uns tamancos especiais para pôr coisas lá dentro. É pá, espetacular isto. E eu acho isto, pá, acho isto inacreditável, é surreal. Dizem que, por exemplo, a negociação sobre os esgotos e a iluminação pública e a construção de estradas tem sempre que acontecer. E os dois presidentes da Câmara, sim, porque esta cidade tem dois presidentes da Câmara, um belga e um holandês, basicamente sonham em que a cidade possa ser unificada, ou seja, neste momento passar a ser tanto holandesa como belga, mas uma cidade europeia, percebem? Pá, e isso é uma visão um bocado utópica, segundo o que eles dizem, porque neste momento legalmente é impossível isso acontecer, mas é inacreditável. Epá, isto são dois municípios, ou seja, apesar de serem a mesma cidade, são dois municípios e é muito, muito esquisito, meu. Muito, muito esquisito. Pá, é surreal perceber que há casas que estão do lado belga e do lado holandês. Há pessoas que pagam impostos tanto do lado holandês como do lado belga. Pá, é muito estranho aquilo, porque as pessoas regem-se. Imaginem, se vocês passam a linha da fronteira, têm que se reger pelo lado belga ou pelo lado holandês. Têm que começar a saber onde é que habitam. Portanto, estes senhores são basicamente belgas e holandeses porque eles habitam tanto na Bélgica como na Holanda. Uma pessoa que viva, imaginem o que era a vossa casa estar entre dois países. Ou seja, vocês atravessavam. Ora, agora estou na Bélgica. Ai, agora estou na Holanda. Não, mas agora estou na Bélgica. Agora estou na Holanda. Pá, é muito estranho mesmo. E isto é o que se passa quando nós temos estas fronteiras definidas. É pá, eu trouxe este tema também, porque eu já vos disse muitas vezes em live stream e noutras ocasiões que eu sou muito a favor, pá, da unificação do mundo.
porque acho que é um disparate nós, em pleno 2019, continuarmos a viver nestas condições. Eu entendo que exista muito nacionalismo e que seja muito difícil, até por causa das leis do próprio país e da economia e etc. Mas eu acredito que num futuro ainda distante, o mundo passa a ser visto como um só, ok? E os países passem a ser regiões, mantendo a sua cultura, mas passem a ser regiões, porque para mim eu não vejo diferença nenhuma entre serem chamados países e serem chamados regiões. Mantêm a mesma coisa, podem manter os governos locais, mas para mim existiria um governo geral que já existe, que é a União Europeia ou a ONU, por exemplo, as Nações Unidas, mas haver um governo geral que regesse tudo e depois houvessem vários distritos com vários governantes. Eu acho que isso era o que fazia mais sentido, honestamente. Mas, e depois se juntassem à Assembleia, fosse geral, ou seja, como por exemplo a Assembleia Europeia, fazerem uma Assembleia Geral para o mundo inteiro e se juntarem membros de cada distrito. Para mim era o que faria sentido, mas enfim. Conclusões, estamos perto disso acontecer porque cada vez mais temos andado a fazer negociações e os países cada vez mais abrem as suas fronteiras para outras pessoas. E na minha opinião é isso que deve acontecer, porque enquanto se olhar para o mundo como um sítio aos bocadinhos, as coisas nunca irão para a frente, porque obviamente os interesses de cada país estão à frente dos interesses do mundo em geral, percebem? Isto é a minha ótica, eu sei que isto é uma visão um bocado utópica, mas pronto, se acontecesse eu acredito piamente que fosse o melhor para o mundo. Conclusões, este exemplo é o melhor para se dar, de como nós vivemos todos muito fechados na nossa cena e que temos muitas fronteiras, mas no fundo depois toda a gente pode andar por todo lado, e acho que deve ser assim. E pá, eu espero que esta cidade venha a encontrar uma solução para isto e que se consiga unificar para conseguirem resolver estes problemas, porque isto é mesmo surreal, meu, é mesmo espetacular. Eu achei imensa graça, falaram-me da notícia, eu achei imensa graça a isto. Entretanto fui pesquisar a mais fundo e pá, fiquei maravilhado por esta situação acontecer, porque uma coisa é, por exemplo, vocês terem uma cidade que fica perto de uma fronteira, por exemplo, Valença, no Minho, fica muito perto de Espanha e é uma cidade que é muito espanhola também. Portanto, sei lá, há muitas outras cidades que ficam muito perto, sei lá, Badajoz é uma cidade muito portuguesa também no fundo, porque há muitos portugueses que estão lá a viver e convivem muito com os espanhóis, portanto é uma cidade quase partilhada. Portanto, Olivença a mesma coisa. São cidades que estão perto da fronteira e que fazem parte dos dois países, quase. Apesar de fazerem parte de um país, legalmente fazem quase parte dos dois. Portanto, eu acho que é muito interessante. Eu não sei se temos alguém a ver este canal que faça parte de uma destas cidades, que vive muito perto de outro país e que tem este costume e que agarra a cultura dos dois países. Mas isto é uma situação muito interessante e eu acho que dá muito pano para mangas esta conversa. Portanto, gostava de saber a vossa opinião. O que é que vocês acham? Pá, e pronto, e é isto. Obrigado por verem o vídeo de hoje, guys. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é de facto o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, guys. Vejo-vos no próximo. Portem-se bem. Grande abraço, dudes.